Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária e gostaria de convidar o deputado Maurício Picarelli para assumir a segunda secretaria e fazer a leitura da ata. E convido o nobre deputado Enelvo Fellini para assumir a primeira secretaria e fazer a leitura do expediente. Isso aí? Obrigado. Com a palavra, o senhor segundo secretário para a leitura do expediente. Da ata. A ata da 45ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 10ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2018, às 9h36, no plenário, o deputado Júlio Maia, sobre a presidência do senhor deputado professor Rinaldo, secretariada pelos deputados Amarildo Cruz e Renato Câmara, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presença e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente, lida a ata de número 55 da 44ª sessão ordinária, foi a mesma aprovada. Pelo senhor primeiro secretário foram lidos os seguintes expedientes. E-mail da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, ofício da Secretaria de Saúde de Campo Grande, e-mails do senador Valdemir Moca, ofícios da Fundação Nacional de Saúde e também da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos em Campo Grande e da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica do Estado de Mato Grosso do Sul. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Barbosinha, Cabalmi, Enelvo Fellini, Pedro Kemp, Amarildo Cruz, João Grandão, Herculano Borges, Renato Câmara, Felipe Orro, Antonieta Mourinho, Eduardo Rocha, professor Rinaldo. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Maurício Picarelli e Lídio Lopes. Grande expediente, usou da palavra o deputado Paulo Correia. Ordem do dia. Foi aprovado em segunda discussão e votação nominal o projeto de lei de autoria do deputado Lídio Lopes. Foram aprovados em discussão única as seguintes proposições. Requerimentos de moção de pesar, de autoria do deputado Cabalmi, endereçados aos familiares de Sara Rodrigues de Almeida e Adelino de Oliveira de Jesus. Requerimentos de moção de pesar, de autoria dos deputados Herculano Borges e Antonieta Mourinho, endereçados aos familiares de Rosa Virgínia da Conceição. Requerimento de moção de pesar, de autoria do deputado Herculano Borges, endereçado aos familiares de Alan Cerevenha. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Dr. Paulo Silve, endereçado aos proprietários da panificadora Trigos de Ouro, pela excelência no atendimento ao público do bairro Carandá Bosque e região. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Amarildo Cruz, endereçado ao presidente do Sindicato de Bancários de Campo Grande e região pelos 59 anos de fundação do sindicato. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado João Grandão, endereçado às diretorias dos sindicatos dos bancários de Dourados e de Campo Grande, pelo sucesso do 7º Encontro Estadual de Bancários do Mato Grosso do Sul. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Herculano Borges, endereçado ao maestro da Banda Marcial Cristo Rededor, de Três Lagoas. Moção de congratulação, de autoria do deputado Herculano Borges, endereçado ao maestro da Associação da Guarda Mirim, Banda Marcial Cristo Rei de Água Clara, pelo excelente trabalho que realiza com crianças em estado de vulnerabilidade social. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Márcio Fernandes, endereçado à prefeita municipal de Antônio João, pela implantação do Centro de Práticas Integrativas e Complementares de Terapia Floral. Requerimento de moção de aplauso, de autoria do deputado Márcio Fernandes, endereçado à terapeuta floral Gesiane Cristina Roque,
pelo incentivo às práticas integrativas e complementares da terapia floral nos municípios de Mato Grosso do Sul. Requerimento de moção de louvor de autoria da deputada Mara Caseiro, endereçado ao prefeito e à vice-prefeita municipal de Eldorado, extensiva à comissão organizadora, pela realização da Expo Eldorado 2018. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Renato Câmara, endereçado aos membros e pioneiros da família Matos, pela realização do 30º Encontro Regional da Família Matos no município de Bonito. Indicações de autoria dos deputados Dr. Paulo Silva, Felipe Ouro, Cabalmi, Eduardo Rocha, o João Grandão, Júnior Mock, Maurício Picarelli, Renato Câmara, Barbosinha, Antonieta Morim. Explicação pessoal. Usou da palavra a deputada Mara Caseiro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão e, para constar, mandou lavrar a presente ata que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário, deputado Júlio Maia, 30 de maio do ano de 2018. Foi lida a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira impugná-la, doa por aprovado. Convido o senhor primeiro secretário para que faça a leitura do expediente. Expediente da sessão ordinária do dia 5/6/2018. Mensagem número 28/2018 do Poder Executivo. Encaminhando o projeto de lei que altera a redação e acrescenta a linha ao inciso 1 do caput do artigo 41 da Lei número 1810, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre tributos de competência do Estado. Ofício 1256 e 1266 a 1270, da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, respondendo à indicação dos deputados Onevan de Matos, Barbosinha, João Grandão, Graziele Machado e Dr. Paulo Ciufi. Ofício 1277 a 1274, de 2018, da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, respondendo à indicação do deputado Renato Câmara, Mara Caseiro e Barbosinha. Foi lido o expediente, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado professor Rinaldo. Senhor presidente, devido à reunião que nós tivemos com o governador Reinaldo Azambuja, toda a sua equipe e a representatividade do setor produtivo e também dos vendedores de combustíveis do Mato Grosso do Sul, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que, com a aquiescência das lideranças de bancadas, que nós suprimíssemos o tempo regimental do grande expediente e também já aproveito a oportunidade para que Vossa Excelência coloque sob a apreciação das lideranças o projeto de lei 110/2018, que altera a redação e acrescenta linhas ao inciso 1º do caput do artigo 41 da Lei 1810, de 22 de dezembro de 97, que dispõe sobre tributos de competência do Estado. Uma reivindicação que é de conhecimento de todos, que é a questão da redução da alíquota do ICMS do diesel de 17% para 12%. Portanto, gostaria que Vossa Excelência colocasse sob a apreciação das lideranças para que nós votássemos no regime de urgência conforme o artigo 237 do regimento desta Casa. Deputado professor Rinaldo, recebo a questão de ordem de Vossa Excelência. Esta presidência vai consultar no momento oportuno as lideranças acerca da inclusão na pauta desta sessão e para que a votação transcorra em regime de urgência urgentíssimo. Entretanto, Vossa Excelência fez uma solicitação para suprimir o grande expediente. Nós ainda entramos agora na segunda parte do pequeno expediente. Eu gostaria de fazer a indagação de Vossa Excelência, que também se inclua ou não o seu pedido à segunda parte do pequeno expediente. Talvez eu não formulei de forma adequada. É justamente suprimir a segunda parte do pequeno expediente e o grande expediente. E automaticamente entraríamos aí, por conta do tempo, já na ordem do dia. Até porque, senhor presidente, nós teremos aí,
também com o apoio das lideranças, uma extraordinária para que nós votássemos também em segunda hoje esse projeto, que é de grande importância, é um anseio de toda a população e que tem, não tenho dúvida, o apoio dos 24 deputados dessa casa. Esta presidência consulta as lideranças partidárias acerca da supressão do tempo para a segunda parte do pequeno expediente, que é as leituras dos expedientes por parte dos senhores deputados, e o grande expediente. Então, quero consultar as lideranças partidárias acerca da proposição apresentada pelo deputado professor Rinaldo. Em havendo concordância, os expedientes deverão ser colocados sobre a mesa. Portanto, quero consultar o deputado Paulo Ciufi. De acordo. Quero consultar o deputado João Grandão, líder do Partido dos Trabalhadores. Quero consultar o deputado Paulo Correia, vice-líder do Bloco Parlamentar 1. Havendo acordo, e já que a proposta foi do líder do governo, havendo acordo de lideranças, portanto, está suprimida a segunda parte do pequeno expediente e o grande expediente. Devemos passar diretamente à ordem do dia. Esta presidência solicita ao primeiro e segundo secretário que tomem seus respectivos assentos à mesa. Estamos em ordem do dia. Solicito ao deputado primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Senhor presidente, já quórum para deliberação. Havendo quórum para deliberação, passamos à apreciação das matérias pautadas para esta sessão. Veto total ao projeto de lei 256/2017, de autoria do deputado Maurício Picarelli, que dispõe sobre o sistema de emergência em banheiros para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como relator o deputado Barbosinha, é favorável à manutenção do veto por unanimidade. Em discussão. Para discutir, o deputado autor da matéria, o deputado Maurício Picarelli. Vossa Excelência disporá de 10 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu venho à tribuna na defesa do nosso projeto de lei, que teve como relator no projeto o deputado Lídio Lopes, e a constitucionalidade dele foi aprovada por unanimidade. E o parecer do nobre deputado Lídio Lopes foi perfeito, dentro da constitucionalidade do projeto de lei. Muito bem, o projeto foi aprovado
não somente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, unânime, como também foi aprovado na Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos, tendo parecer favorável também unânime, tendo como relator o nobre deputado Pedro Kemp, que fez também um parecer em segunda de mérito perfeito. Tanto é que foi aprovado por toda a comissão. Pela Comissão de Serviço Público, Obra e Transporte, Infraestrutura e Administração, o parecer dessa comissão também foi favorável, unânime, tendo como relator o nobre deputado Eduardo Rocha, que também fez um parecer muito bom, importante, coerente, dentro do mérito desse projeto. Consegui trazer à luz do entendimento dos nobres pares a responsabilidade da aprovação desse projeto, que foi feito também de forma unânime por essa casa. Foi para o governo e a PGE deu parecer contrário e veio para essa casa de volta, analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer foi pela manutenção do veto por unanimidade. Então, presidente, eu fico aqui a imaginar onde que nós estamos situados, em que barco nós estamos. Nem por maioria, mas foi unânime também a análise do veto a respeito desse projeto de lei para a manutenção do veto. E por que esse projeto? Coloquei para todos os deputados arrazoado, as contrarrazões do veto, que a própria ABNT determina e orienta que se tenha alarmes em todo quanto é lugar aonde a acessibilidade seja permitida para aquelas pessoas. Senhor presidente, o nosso projeto dispõe sobre sistema de emergência em banheiros para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida e dá outras providências. É um projeto simples, que vai ter que ter um sinal lá, justamente porque isso eu vi. Por isso eu vi, senhor presidente. Eu estava num shopping, Bosque dos Ipês, num dia que não tinha muito movimento, eu fui até o sanitário e de repente eu vi uma pessoa gritando lá, no banheiro de deficiente. Uma pessoa cadeirante tinha caído. E ela não tinha como pedir socorro, e ela gritava, e eu não ia entrar no banheiro de outra pessoa que estava ali. Eu tenho que chamar a segurança. O segurança foi lá, a pessoa estava tendo um problema sério, ela escorregou e caiu. Então, isso que nós estamos propondo, senhor presidente, nobres pares, é justamente algo que está na lei. Está na lei. Regras estabelecidas pela NBR 950, normas que tratam especificamente de alarmes, que é necessário, é muito importante, é preciso que se faça isso. Então nós ficamos legislando aqui para quê? Só gastando papel? Só gastando nosso tempo? Eu não sei. Acho que temos que ter aqui na casa um critério de quando a comissão de Constituição e Justiça, outra comissão, tiver algum problema de óbice, de vício de iniciativa, chama o deputado e vamos discutir. Vamos olhar, vamos falar com o governo, vamos tentar chegar a numa conclusão para que o projeto não seja dessa forma vetado sem critérios técnicos, legítimos e constitucionais. Tenho o apoio de Vossa Excelência. Eu parabenizo Vossa Excelência por defender um projeto de relevância. Não é o primeiro, não vai ser o último projeto que vai ser vetado sem uma justificativa plausível. Até porque, independente de partido político, se base governista ou não, nós estamos legislando. E legislar é olhar para aquilo que a população precisa, aquilo que as pessoas querem de melhoria no seu dia a dia. A pessoa que tem deficiência de mobilidade, está numa cadeira de rodas, que tem algum problema,
Se ela estiver dentro de um banheiro e passar mal, ela não vai conseguir sair dali. Isso é claro, é óbvio. E se não tiver um alarme de emergência, ela pode até morrer lá dentro. Então, deputado Picarelli, a ABNT é a norma técnica brasileira. Os méritos, as comissões deram, eu assinei também, votei favorável. Agora eu vou votar contra aquilo que eu acredito, aquilo que eu votei. Não tem como. Ah, mas a PGR, que PGR, rapaz? PGR é o quê? Nós queremos saber o que é bom para a população. E não tem nenhum vício de constitucionalidade, não. Pelo contrário, a própria ABNT regulamenta. Você só está ajustando no nosso Estado. Você não está pedindo nada demais. É só para ter o alarme de emergência. É como o semáforo para os cegos, que tem aquela sonoridade. Ele é cego, mas não é surdo. Ele tem que saber se está verde, se está vermelho. Campo Grande já tem alguns semáforos que tem isso. Quer dizer, nós temos que parar de só baixar a cabeça e falar, não, é sim, é não. Não, temos que discutir. E essa sua discussão, ela é plausível, ela é coerente e ela atende às normas técnicas, não está infringindo nada. Então, pode contar com o meu voto para derrubar o veto. Obrigado, deputado. É só para esclarecer ao plenário que... Vossa Excelência disporá de 3 minutos. Será suficiente, senhor presidente. Só para esclarecer ao plenário sobre o que diz a ABNT e a NBR 950. Deve ser instalado, isso é lei federal, deve ser instalado dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia, no box do chuveiro, na banheira para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. Recomenda-se a instalação de dispositivos adicionais em posições estratégicas, como lavatórios e portas, entre outros. A altura da instalação deve ser tal. O nosso projeto diz apenas que se tenha no sanitário um dispositivo eletrônico para acionar se a pessoa estiver passando mal, um infarto, alguma coisa nesse sentido. Não estou exigindo outras providências, que é a recomendação da ABNT, Agência Brasileira de Normas Técnicas. Então, eu solicito aos nobres pares que, humildemente, vamos revisar essa situação para que o deficiente, a acessibilidade, nós temos que trabalhar pela acessibilidade. Se não faz isso, como que vai ser? Alguém pode morrer, como já aconteceu, e eu fui testemunha disso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Para discutir, deputado Barbosinha. Vossa Excelência disporá de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos aqui o eterno dilema da incompreensão da função da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nós, lá na CCJ, nós temos uma missão constitucional que já foi muito clara e explicada, que não é analisar se o projeto, do ponto de vista de mérito, é bom ou ruim, se ele serve ou se ele não serve. A análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é eminentemente técnico. Agora, evidente que a CCJR não é infalível, assim como não é infalível, senhor presidente, tem uma decisão nem mesmo judicial, porque se decisão de juiz de primeiro grau fosse infalível, não teria necessidade do Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então, quando se tem uma decisão da CCJR, o assunto tem que ser discutido nessa casa do ponto de vista técnico. E, normalmente, a discussão que nós vemos aqui é do projeto de mérito, que, evidentemente, eu posso concordar com o mérito, mas, do ponto de vista da constitucionalidade, eu tenho que discordar dele. O governo vetou, dizendo exatamente quando disse aqui, o nosso nobre deputado, doutor Paulo Ciufi, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quem estabelece parâmetros é a ABNT. Isso é legislação
federal. Isso não é regra local. Isso é regra que tem que valer para o Brasil inteiro. E o que diz a regra lá da NBR 9050? Ela diz o seguinte: alarme de emergência para sanitário, que deve ser instalado dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia, no box do chuveiro e na banheira, para acionamento por uma pessoa sentada, ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. O que diz aqui o veto? Nesse contexto, vale destacar que a legislação federal não adotou como obrigatória tal regra técnica pertinente aos alarmes nos banheiros acessíveis em edificações de uso público ou particular, de uso coletivo no território nacional. De uma maneira geral, toda a legislação citada visa garantir à pessoa com deficiência a plena integração social, como garantia de acessibilidade dos edifícios de uso público e nos privados, destinada ao uso coletivo. Com fundamento nessas disposições, buscam-se garantir administrativamente a proteção e a integração às pessoas com deficiência. O projeto de lei em voga pretende estabelecer a obrigatoriedade de instalação de sistema de alarme nos banheiros para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida. Embora não haja previsão expressa, entende-se que a regra estabelecida pelo autógrafo destina-se a todas as edificações de uso público ou particular de uso coletivo, que são os imóveis que devem dispor de banheiros adaptados por determinação legal. Portanto, a norma federal ela já tem uma exigência que vale para todo o território nacional acerca das edificações públicas. Qualquer alteração nesse sentido tem que ser proposta numa legislação federal. E a Associação Brasileira de Normas Técnicas é ela que tem que dispor sobre as mudanças. Quando eu apreciei o veto, eu apreciei do ponto de vista, inclusive do artigo 170, que é o princípio da livre iniciativa que dispõe. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditamos da Justiça Social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada. Logo, não pode o poder público, por meio de lei, obrigar o particular à instalação de sistema de alarmes em banheiros utilizados por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, pura e simplesmente para satisfazer o interesse público. A legislação estadual não pode dispor sobre isso. É louvável a atitude do projeto, só que isso tem que vir numa mudança da NBR, da norma brasileira, não é, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É ela que tem que dispor. E a partir do momento que ela dispõe sobre essas mudanças, é obrigatório que em todo o território nacional ela seja cumprida. Aqui não se trata de norma subsidiária. Eu não posso criar uma regra para o Mato Grosso do Sul diferente do resto do Brasil. E aí eu estou violando o princípio da iniciativa privada, criando despesas sem dispor de orçamento nacional, do orçamento, e é por essa razão que nós aqui votamos pela a permanência do veto. Então, não tem dúvida nenhuma que, do ponto de vista de mérito, eu concordo com toda a articulação feita pelo ilustre parlamentar, deputado Maurício Picarelli. Ele tem absoluta razão. Só que acho que tem que ser uma postulação que deve ser feita à bancada federal e, através dela, as mudanças da Associação Brasileira de Normas Técnicas dispor a respeito dessas alterações que ele pretende incrementar. Agora, se ela, sim, já concedo uma parte à Vossa Excelência, se já consta numa legislação federal, evidente que nós estamos chovendo no molhado, porque não precisa de uma lei estadual repetir aquilo que já se consta numa legislação federal. Concedo uma parte à Vossa Excelência. Agradeço a aula de Vossa Excelência, como jurista e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Para que nós possamos evitar esse tipo de constrangimento que nós sofremos aqui no plenário, a Comissão de Constituição e Justiça, em primeira, deu parecer favorável. Então, nobre deputado, nós ficamos aqui perplexos, porque depois volta para a comissão e dá pela manutenção do veto. Então, eu já venho solicitando há anos que a Comissão de Constituição e Justiça não está de acordo com as normas, com a lei federal, com a Constituição, ela deixa o deputado, autor da lei, conversar com a comissão, para tentar alegar e haver um debate. O debate, deputado, não pode só entre os membros da comissão. Eu acho que os deputados interessados, isso, como Vossa Excelência é presidente da comissão, informar aos deputados, autores das leis,
para justamente estar presente junto à comissão para arguir, comentar, discutir. É isso que é o parlamento. Tem o contraditório em tudo, tem a competência concorrente, etc. Então, nós queremos, deputado, é justamente não chegar aqui, ser vetado, e a comissão fala, não, vamos pela manutenção do veto, se realmente lá na comissão ela provou que é constitucional, está tudo bem, e as outras comissões também. É isso que nos deixa realmente um pouco assim, chateados e indignados. Obrigado pela parte, excelência. Eu agradeço, deputado Maurício Picarella, pelo educado à parte de Vossa Excelência. E aqui em defesa, obviamente que esse é um projeto da casa, mas ele foi aprovado em novembro de 2017. Não é? Nós não estávamos ainda, e nós temos, na medida do possível, deputado Picarella, feito de tudo, e aí, na verdade, lá é um paradoxo. A nossa função é ingrata. Quando nós vetamos lá na CCJ, não é, por unanimidade, nós tivemos aqui o debate esses dias, do deputado aqui indignado, porque lá na CCJ nós obstaculizamos o segmento do projeto por unanimidade, e aí o parlamentar, porque normalmente a discussão não é do ponto de vista de legalidade, é do ponto de vista de mérito. Do ponto de vista de mérito, nós não temos discordância. Se perguntar para mim se o projeto, do ponto de vista de mérito, é bom, a resposta é positiva, excelente, eu concordo com ele. Agora, o veto do governo tem fundamento? Tem fundamento, e é por essa razão que nós acompanhamos. Já concedo uma parte ao deputado Dr. Paulo Schiuffi, e por último, Dr. Paulo Schiuffi, o projeto dispõe ainda a multa de 500 UFERMs. O Estado ele precisa disponibilizar fiscalização para isso. Todas as vezes que eu imponho o Estado uma obrigação que ele depende de mobilizar, não é, fiscalização para esse ato, também incide. Então, nós temos que mudar, na verdade, é a função legislativa. Há um esvaziamento da função legislativa, porque, levada a rigor, a maioria dos projetos, e toda vez que nós fazemos um projeto que ele cria despesa, sem ter a indicação da fonte orçamentária do Executivo, nós esbarramos, não é, obviamente, no vício. Vossa Excelência disporá de 1 minuto para encerrar. Eu concedo esse 1 minuto para o Dr. Paulo Schiuffi fazer o encerramento. Eu agradeço, deputado Barbosinha. Entendi perfeitamente, eu até ia fazer a discussão, resolvi não fazer. A ABNT regulamenta dessa forma, é federal. Então, o porquê que o governo nosso do Estado não coloca isso em funcionamento? Está desrespeitando uma normatização federal. E nós ficamos de braços cruzados. Agora nós vamos votar daqui a pouco o incentivo aí para diminuir a alíquota do ICMS do diesel e vamos depender da fiscalização. O próprio governador disse lá na entrevista. Se nós vamos depender da fiscalização, cadê a fiscalização do governo que não verifica que os banheiros não têm esse alarme de emergência? Mas eu entendi perfeitamente o que Vossa Excelência disse. Obrigado pela parte. Eu que agradeço. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Maurício Picarella. Senhor presidente, eu entendo perfeitamente as razões do veto. A explicação do nobre deputado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Barbosinha. Mas eu entendo, senhor presidente, e que se nós deixarmos as leis federais que não estão sendo cumpridas por milhares de pessoas, enquanto o deficiente pode morrer porque uma norma não está sendo cumprida no Estado. E isso não vai onerar de maneira alguma as grandes empresas que tem no Estado ou na capital. Muito pelo contrário. É como se fosse câmera de segurança, como alguma coisa nesse sentido. Ter um botão para a pessoa que está passando mal não poder pedir socorro. Isso é um absurdo, um cúmulo da ignorância. Cúmulo da ignorância. Então nós vamos deixar a pessoa passar mal, sentir mal, uma senhora, e não é só a acessibilidade de deficiente, não. Qualquer pessoa pode acionar esse botão. Já existe em muitos locais desse país, então eu faço um apelo aos nobres pares para votar não ao veto. Muito obrigado. Em votação, solicito ao deputado primeiro secretário que faça a chamada nominal colhendo os votos dos deputados presentes à sessão e ao segundo que proceda às devidas anotações. Lembrando, por se tratar de veto, os que são favoráveis à manutenção do veto devem votar sim. Os que são pela rejeição devem votar não. Em votação.
Deputado Beto Pereira. Deputado Barbosinha. Deputado Enel Fellini. Deputado Enel Fellini votou sim. Não. Deputado Enel Fellini votou não. Desculpa, deputado Enel Fellini votou não. Deputado Felipe Orro. Deputado Felipe Orro vota não. Deputado Herculano Borges. Deputado Herculano Borges vota sim. Deputada Mara Caseiro. Deputada Mara Caseiro vota sim. Deputado Maurício Picarelli. Deputado Maurício Picarelli vota não. Deputado Onevan de Matos. Deputado Onevan de Matos vota sim. Deputado Paulo Correia. Deputado Paulo Correia vota sim. Deputado Professor Rinaldo. Deputado Professor Rinaldo vota sim. Deputado Zé Teixeira vota sim. Deputado Zé Teixeira vota sim. Deputada Antonieta Morim. Deputada Antonieta Morim vota não. Deputado Dr. Paulo Ciufi. Deputado Dr. Paulo Ciufi vota não. Deputado Jorge Takimoto. Deputado Jorge Takimoto vota não. Deputado Lídio Lopes. Deputado Lídio Lopes vota não. Deputado Márcio Fernandes. Deputado Márcio Fernandes vota não. Deputado João Grandão. Deputado João Grandão vota não. Deputada Marildo Cruz. Declaração de voto, senhor presidente. Eu quero só aqui fazer uma observação. Concordo plenamente com aqui a observação feita pelo deputado autor do projeto, deputado Maurício Picarelli. O projeto, além de extremamente oportuno, no meu ponto de vista, não tem nenhum tipo de ilegalidade, embora a Comissão de Constituição e Justiça tenha manifestado-se pela manutenção do veto. Então, o meu voto vai de encontro à manifestação da mesma comissão na primeira avaliação do projeto, quando aprovou o projeto por unanimidade. Então, acho que há um paradoxo nesse sentido. Penso que a Casa tem que ter posições firmes com relação à nossa missão de legislar. Nós temos visto diversas manifestações do Executivo em cima de projetos dessa Casa que não são revestidos da totalidade da interpretação correta quanto à sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade dos projetos que são feitos principalmente por deputados nessa Casa. Semana passada, nós apenas por um voto deixamos de recusar um veto num projeto extremamente importante, que por acaso eu era o autor do projeto, mas o projeto que foi avaliado, foi votado por toda esta Casa, o projeto que obrigava a instalação de câmaras nas creches e nos asilos, instituições privadas e não públicas, e mesmo assim o Poder Executivo vetou e essa Casa, infelizmente, manteve o veto. Por um voto, nós não derrubamos o veto. Mas, mesmo assim, tendo a compreensão de que essa Casa tem que ter respeitabilidade, a produção legislativa que é feita aqui dentro, e também, em função da legalidade do projeto, na minha avaliação, eu sou contrário à manutenção do veto, portanto, voto não. Deputado Cabalmi. Deputado Cabalmi. Deputado Cabalmi também vota não. Deputado Pedro Kemp. Deputado Pedro Kemp vota não. Concluiu a votação. Deputada Graziele Machado. Deputada Graziele Machado vota não. Sete votos sim, favoráveis ao veto, e 13 votos não favoráveis à derrubada do veto. Rejeitado o veto. Pela ordem, senhor presidente. Aliás, a promulgação. Senhor presidente, eu quero... A palavra pela ordem, deputado Maurício Picarelli. Eu quero agradecer aos nobres pares que entenderam que realmente é apenas um botãozinho num sanitário para que a pessoa possa apertar e acender uma luz de alarme. Só isso.
não traz prejuízo algum para o governo e muito pelo contrário, nem para aquela pessoa que é dona de shopping, de restaurantes, que não traz problema nenhum, porque está preservando a vida e a saúde das pessoas. Parabéns a essa casa, parabéns aos deputados e agradecemos aqueles que votaram sim também, porque eu sei que o coração deles queriam votar não. Deus abençoe a todos. Esta presidência registra e agradece a presença do vereador Joilson Dias, do município de Terenos, do vereador presidente da Câmara, Antônio Assunção, Toninho, do município de Chapadão do Sul, agradecendo as ilustres presenças, prestigiando a nossa sessão. Também as justificativas de ausência do deputado Renato Câmara e do deputado Eduardo Rocha, ambos em Brasília, no acompanhamento aos prefeitos de Mato Grosso do Sul. Essa presidência vai consultar as lideranças partidárias, para transformar a votação nominal em votação simbólica de 4 projetos de resolução. O projeto de resolução 011/2018, de autoria do deputado Paulo Ciuf, que institui diploma de medalha de honra ao mérito legislativo. Projeto de resolução 012/18, deputado Paulo Correia, que concede medalha do mérito legislativo. Projeto de resolução de deputado Jorge Takimoto, que concede título de cidadão sul-mato-grossense. Projeto de resolução também do deputado Jorge Takimoto, que concede título de cidadão sul-mato-grossense. Essa presidência vai consultar as lideranças partidárias para transformação da votação nominal em votação simbólica destas matérias. Consulto o líder do Partido dos Trabalhadores, deputado João Grandão. Consulto o vice-líder do Bloco Parlamentar 2, deputado Paulo Ciuf. Consulto o líder do Bloco Parlamentar 1, deputado Beto Pereira. Consulto o líder do governo, deputado Beto Pereira. Portanto, em votação simbólica, projeto de resolução 011/2018, de autoria do deputado Paulo Ciuf, institui diploma de medalha em honra ao mérito legislativo alusivo aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado ao expediente. Projeto de resolução 012/2018, de autoria do deputado Paulo Correia, concede a comenda do mérito legislativo ao senhor Marcelo Ferreira Miranda. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado ao expediente. Projeto de resolução 014/2018, de autoria do deputado Jorge Takimoto, concede o título de cidadão sul-mato-grossense ao senhor Dr. Marco Antônio Canteiro. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade, tendo como relator o deputado Enel Felini. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Projeto de resolução 013/2018, de autoria do ilustre deputado Jorge Takimoto, concede o título de cidadão sul-mato-grossense ao senhor José Roberto Ribeiro Pinto Júnior. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como relator o deputado Renato Câmara, é favorável por unanimidade. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado ao expediente. Em votação nominal. Em primeira, projeto de lei 092/2018, de autoria do Poder Executivo Estadual, institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul o Plano Estadual da Juventude. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como relator o deputado Barbosinha, é favorável por unanimidade. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, em votação, solicita ao deputado primeiro secretário que faça a chamada nominal, colhendo os votos dos deputados presentes à sessão, e ao segundo secretário que proceda às devidas anotações. Em votação. Deputado Beto Pereira. Deputado Beto Pereira vota sim. Deputado Barbosinha. Deputado Barbosinha vota sim. Deputado Enel Felini. Deputado Enel Felini vota sim. Deputado Felipe Orro.
Deputado Felipe Orro, vota sim. Deputado Herculano Borges. Deputado Herculano Borges, vota sim. Deputada Mara Caseiro. Deputada Mara Caseiro, vota sim. Deputado Maurício Picarelli. Deputado Maurício Picarelli, vota sim. Deputado Onevan de Matos. Deputado Olevan de Matos, vota sim. Deputado Paulo Correia. Deputado Paulo Correia, vota sim. Deputado líder do governo, professor Rinaldo. Deputado Professor Rinaldo, vota sim. Deputado Zé Teixeira, vota sim. Deputado Zé Teixeira, vota sim. Deputada Antonieta Morim. Deputada Antonieta Amorim, vota sim. Deputado Dr. Paulo Ciuf. Deputado Dr. Paulo Silva, vota sim. Deputado Jorge Takimoto. Deputado Jorge Takimoto, vota sim. Deputado Lídio Lopes. Deputado Lídio Lopes, vota sim. Deputado Márcio Fernandes. Deputado Márcio Fernandes, vota sim. Deputado João Grandão. Deputado João Grandão, vota sim. Deputado Amarildo Cruz. Deputado Amarildo Cruz, vota sim. Deputado Cabalmi. Deputado Cabalmi, vota sim. Deputado Pedro Kemp. Deputado Pedro Kemp, vota sim. Deputada Graziele Machado. Deputada Graziele Machado, vota sim. Votos favoráveis, nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado. Em primeira, vai a segunda. Projeto de Lei 093/2018, em primeira, de autoria do Poder Executivo, institui o Sistema Estadual de Juventude do Estado de Mato Grosso do Sul, cria o Fundo Estadual de Juventude e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tendo como relator o deputado Barbosinha, é favorável por unanimidade. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, em votação, solicita ao deputado primeiro secretário que faça a chamada nominal colhendo os votos dos deputados presentes à sessão e ao segundo que proceda às devidas anotações. Em votação. Deputado Barbosinha. Deputado Barbosinha, vota sim. Deputado Beto Pereira. Deputado Beto Pereira, vota sim. Deputado Enel Felini. Deputado Enel Felini, vota sim. Deputado Felipe Orro. Deputado Felipe Orro, vota sim. Deputado Herculano Borges. Deputado Herculano Borges, vota sim. Deputada Mara Caseiro. Deputada Mara Caseiro, vota sim. Deputado Maurício Picarelli. Deputado Maurício Picarelli, vota sim. Deputado Onevan de Matos. Deputado Paulo Correia. Deputado Paulo Correia, vota sim. Deputado Professor Rinaldo. Deputado Professor Rinaldo, vota sim. Deputado Zé Teixeira, sim. Deputado Zé Teixeira, vota sim. Deputada Antonieta Morim. Deputada Antonieta Amorim, vota sim. Deputado Dr. Paulo Ciuf. Deputado Dr. Paulo Ciuf, vota sim. Deputado Jorge Takimoto. Deputado Dr. Jorge Takimoto, vota sim. Deputado Lídio Lopes. Deputado Lídio Lopes, vota sim. Deputado Márcio Fernandes. Deputado Márcio Fernandes, vota sim. Deputado João Grandão. Deputado João Grandão, vota sim. Deputado Amarildo Cruz. Deputado Amarildo Cruz, vota sim. Deputado Cabalmi. Deputado Cabalmi, vota sim. Deputado Pedro Kemp. Deputado Pedro Kemp, vota sim. Concluiu a votação. Deputada Graziele Machado. Deputada Graziele Machado, vota sim. Votos favoráveis, nenhum voto contrário, senhor presidente.
Aprovada em primeira, vai a segunda. Esta presidência vai consultar as lideranças partidárias acerca da solicitação do deputado líder do governo, deputado professor Rinaldo, sobre a tramitação em regime de urgência, urgentíssima, do projeto de lei. Cadê o projeto? É isso aí. Não, mas cadê ele? Cadê o número da mensagem? Tá, na mão do senhor. Do projeto de lei número 110/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação e acrescenta linhas ao inciso 1º do capítulo 41 da Lei 1810, que dispõe sobre os tributos de competência do Estado. Consulto o deputado líder do Partido dos Trabalhadores, deputado João Grandão. É apenas o regime de urgência. Senhor presidente, ainda com algumas manifestações em relação a alguns colegas, em relação a esse projeto, dizendo que está tudo acordado, o acordo se faz nessa casa, se faz aqui, em plenário. E, com certeza, nós da oposição, vocês sabem o que significou para nós e o que significa para nós as manifestações que foram feitas, particularmente em relação à política que foi desenvolvida a partir do governo Temer. E que a nossa política foi muito criticada, a política que o nosso governo fazia, particularmente em relação à política dos combustíveis. E está provado de que estávamos certos, até porque o valor do litro de óleo diesel, de gasolina, etc., ele era literalmente mais baixo e não tinha aumento todo dia, constantemente. Entendemos que, nesse momento aqui, a oposição não pode ter outra posição a não ser aquela de tentar aglutinar situações para que o próprio setor produtivo, independente do seu tamanho, não seja prejudicado em relação à questão dos combustíveis. Nós, quando entramos nesta casa, embora alguns, e comentei com o deputado Beto Pereira, embora alguns meio que não entendiam e levavam meio que na brincadeira, mas nós falamos em relação à discrepância que existia em relação àquela lei que o governador falou hoje, que nós aprovamos aqui em um dia, quando tem estado que não conseguiu aprovar ainda. Nós alertamos isso, de incentivos fiscais, quando na revisão, de várias revisões que foram feitas aqui nesta casa em relação a essa questão. Então, o governo está fazendo uma coisa que é obrigação do governo fazer. E institui, como ele disse lá, a política de governo, que não tem prazo, porque aquela que deu prazo, não deu no que deu. Então, nós, enquanto oposição, temos discutido na bancada, não seremos empecilho para que seja aprovado esse projeto. Agora, o que nós queremos, e falamos lá, é que não fique só exatamente para atender a agricultura de precisão, para atender as empresas de transporte, enfim, para atender os grandes conglomerados. Nós queremos que esse resultado em relação ao ICMS possa chegar no agricultor familiar, que, com certeza, quem produz carne suína, quem produz frango desse país, é oriundo da agricultura familiar, que tem todo um impacto. Por quê? Porque depende do transporte, depende dos insumos que chegam lá. Então, nesse sentido, nós queremos que seja estendido também, em relação a isso, aos pequenos produtores, à agricultura familiar, assentada da reforma agrária, quilombola e, particularmente, as comunidades indígenas, que também sofrerão impacto. Então, nós somos favoráveis, senhor presidente. Consulto o líder do Bloco Parlamentar 1, deputado Beto Pereira. Consulto o vice-líder do Bloco Parlamentar 2, deputado Paulo Silva, com a palavra. Senhor presidente, na mesma esteira do deputado João Grandão, nós não seremos empecilho para votarmos o projeto, só lembrando que quem quebrou a Petrobras foi o governo do PT. Michel Temer continuou na mesma toada, mas então, que ele falou que não fizemos nada, eu não vou discutir projeto aqui, mas eu pessoalmente entendo que esse momento os caminhoneiros pediram a redução do diesel, mas tinha que se estender ao álcool também, que tem incentivo do governo, mas nós entendemos que deve ser votado na primeira e na segunda hoje. Aprovado pelas lideranças, apenas comunicar aos senhores deputados que, regimentalmente, a matéria lida na sessão não pode ser votada na sessão. Então, nós vamos ter que convocar, se quisermos cumprir a fala junto na reunião que o fizemos, de votar ainda hoje a matéria
em todas as votações, nós iremos convocar 2 sessões extraordinárias na sequência, no término da sessão ordinária. Em votação simbólica, moção de pesar de autoria do deputado Amarildo Cruz, endereçada aos familiares Celina Alves Barbosa, Estério de Virgem Bobadilha de Souza e Araci Barcelos. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Moção de pesar de autoria do deputado Lídio Lopes, endereçada aos familiares de Rosemar da Cunha Arias. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Em discussão, as indicações, moções e demais proposições apresentadas na sessão plenária da última quinta-feira. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado ao expediente. Encerrada a ordem do dia. Passamos. Solicitar, quero consultar as lideranças partidárias. Nós temos um orador inscrito para falar, se nós podemos suprimir as explicações pessoais, fazermos as convocações extraordinárias e depois abrimos para a manifestação e o pronunciamento do orador inscrito após nós fazermos as extraordinárias com a votação dessa matéria de tamanha relevância para o Estado. Então, eu quero consultar o líder do Partido dos Trabalhadores, deputado João Grandão. Quero consultar o líder do Bloco Parlamentar 1, de acordo. Consultar o vice-líder do Bloco Parlamentar 2, deputado Paulo Silve. De acordo. Consultar o líder do governo, deputado professor Rinaldo. Estando de acordo, portanto, declaro, não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, comunicando que às 11h24 convocaremos a sessão extraordinária. Está encerrada a presente sessão.